Eu sei de uma técnica milenar para aliviar suas cólicas e hoje eu vou te ensinar ela. Oi, aqui é o Caio, reflexoterapeuta, e bem-vindo de volta a esse canal que é focado em te ensinar a ter mais qualidade de vida, mais bem-estar, através da reflexologia e de outras curas naturais. E hoje eu quero te mostrar pontos que você pode estimular no seu pé para que você alivie o desconforto das cólicas menstruais. Primeiramente, vale ressaltar que amenizar as cólicas, as dores e o desconforto não necessariamente significa que vai reduzir o fluxo menstrual, uma vez que as dores podem ser tratadas e amenizadas com a reflexologia, enquanto o fluxo é algo muito mais envolvido com o seu fisiológico e a sua genética. O período menstrual é uma fase delicada para a mulher porque acontece muita alteração hormonal e fisiológica, uma vez que o seu corpo está eliminando toda a estrutura que estava preparada para a reconcepção de um bebê. Não acontecendo isso, ele elimina toda essa estrutura e se prepara para o próximo ciclo para preparar toda essa estrutura novamente. Nesse processo, acontece muita alteração hormonal que pode alterar o humor da mulher e pode também causar muitas dores abdominais ou até mesmo problemas gastrointestinais. E é por isso que na reflexologia a gente não pode estimular apenas um ponto envolvido com a dor, porque ela possui raízes diferentes, ela possui mais coisas envolvidas e você precisa amenizar várias regiões para que você consiga ter mais resultados. Por isso, eu vou te mostrar alguns pontos agora para que você consiga estimular aí e amenizar todo esse desconforto. Então vamos nessa? Então, o primeiro ponto que a gente vai estimular aqui é o ponto do útero, que fica localizado nessa regiãozinha aqui. Mais ou menos uns 3 dedos aqui. E nessa região, a gente vai estimular de forma de minhoquinha, seja com o indicador ou com o dedão, em direção para cima, mais ou menos dessa forma aqui. Então você vai estimular isso aqui com bastante calma, em direção aqui para cima. E é importante lembrar que você precisa tomar um pouquinho de cuidado, que se você estiver estimulando esses pontos durante o seu período menstrual, ele vai estar mais sensível e pode doer um pouco mais. Então você vai precisar fazer isso com mais cautela, talvez um pouco menos de força, para não doer tanto assim. Depois que estimular um certo tempo aqui, você estimula no outro pé e a gente vai para o próximo ponto, que está na mesma região, só que do lado de fora do pé. Pegando essa regiãozinha também, mais ou menos uns 3 dedos aqui. Essa região já seria o ovário, então a parte de dentro seria o útero e a parte de fora o ovário. E você vai estimular da mesma forma, aqui subindo. Você pode estimular esses dois pontos por uns 3 a 5 minutinhos em cada lado e depois a gente vai para o próximo ponto. Então, como eu havia dito, é muito comum que nesse período você tenha algum desconforto gastrointestinal. Por isso que a gente vai estimular essa região. Sendo essa região muito importante e responsável também pela absorção e algumas reações ali extremamente importantes para o nosso organismo. Tanto que a ciência considera essa região como o nosso segundo cérebro. Por isso, essa região a gente vai estimular de forma parecida com o ponto anterior, em forma de minhoquinha, e fica localizada nessa região central do pé, mais ou menos onde a gente tem a covinha do pé, né? Essa parte um pouco mais mole. E a gente vai estimular aqui em direção para cima também, bem devagarzinho, em forma de minhoquinha, evitando apenas esse cantinho aqui. Então vai pegar mais ou menos aqui uns 4 dedos, né? Só realmente essa parte que é um pouco mais rígida, que a gente vai ignorar no momento, e vai estimular essa parte aqui um pouco mais molinha. Então você vai estimular toda essa região até lá em cima. Pode fazer com calma e devagar, para você não pular nenhuma região daqui do estímulo, estimular bem toda essa região gastrointestinal. E você vai fazer isso nos 2 pés. Essa região pode ser também que doa um pouco mais, devido ao seu período, então tome um pouquinho de cuidado, mas não deixe de estimular, tá bom? Depois desses pontos, outro ponto que a gente vai estimular é a hipófise, que é bastante responsável pelo controle do cortisol e pela nossa irritação. Esse ponto vai ficar localizado aqui no dedão, bem numa pontinha aqui, onde a gente tem o centro da digital. É comum que tenha até um saltadinho, e é exatamente nesse saltadinho que a gente vai estimular. Aqui eu estou usando instrumentos de reflexologia, mas obviamente você pode utilizar outra coisa, como uma caneta, um lápis ou qualquer coisa que não seja muito pontuda e não machuque seu pé, para fazer esse estímulo. Então a gente vai pegar aqui, lembrando sempre de apoiar atrás, né? Para você não forçar o pé para trás. Então você apoia com a mão aqui, pega o seu instrumento, apoia no meio da digital e aperta. Aperta ali por uns 10 a 15 segundos e solta por mais uns 3 a 5. Aperta e solta.
e repete esse processo por alguns minutinhos nos dois pés. Outro ponto muito importante também, que a gente vai estimular aqui, é o ponto da coluna. Tanto que ele faz parte do protocolo base das sessões de reflexoterapia. Isso porque a reflexoterapia atua de forma a respeitar e entender esses estímulos que a gente faz no pé, que passam pela nossa coluna, sistema nervoso, vão até o cérebro e ele manda uma resposta para o nosso organismo para que melhore as nossas condições. Por isso é tão importante estimular sempre a coluna, que é essa via de acesso das informações. Mas antes de eu te mostrar aonde está e como você estimula a ponta da coluna, se você está gostando desse conteúdo, está achando útil, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o like para você poder acompanhar os próximos vídeos também. Então vamos lá. A coluna é uma estrutura óssea, então vai estar localizada na parte óssea do pé, que você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, porque você vai precisar de mais pressão para estimular, mas também pode doer até mais do que os pontos anteriores. Ela vai ficar localizada aqui, nessa região aqui lateral do pé, lateral interna, e vai seguir desde aqui da pontinha do dedo até o final, de uma forma mais curva, né? Não é uma linha reta, assim como a nossa coluna também. E você vai estimular com o dedão, em forma de minhoquinha, desde aqui do comecinho até lá no final. Você pode estimular essa região aqui com bastante calma, bastante pressão, lógico, sempre respeitando seus limites de dor, mas você vai estimular até lá no finalzinho, quase lá no calcanhar. Sendo assim, você vai estar estimulando a cervical, a parte torácica, a parte lombar e a parte sacrocóccix. Também é muito comum que você sinta doer especificamente em algum desses pontos, porque a nossa coluna é dividida por vértebras e pode estar relacionada com alguma vértebra específica, que para a reflexologia é sinal de outras coisas, mas aí você vai precisar de um reflexoterapeuta para conseguir identificar tudo isso. Por isso, se você quiser analisar um pouco melhor isso, me segue aqui no Instagram, me manda uma mensagem, tira uma foto, a gente vai discutindo sobre o que está acontecendo, o que pode ser, tá bom? Bom, de uma forma geral, você vai levar cerca ali de uns 15 minutinhos para estimular todos esses pontos, e é comum também que no começo você tenha pouca prática e demore mais, depois com a prática você consiga fazer esses movimentos com mais fluidez e até seja um pouco mais rápido. E é sempre bom lembrar, se você faz esses movimentos, né, esses estímulos, durante todo o mês, ou até umas semanas antes do seu período mesmo, é comum que você já entre nesse período sem dor nenhuma, ainda que tenha fluxo. Já, se você começa a estimular no meio do período, você vai amenizar bastante dor ali, mas é possível que você não tenha os mesmos resultados de quem já está estimulando há algum tempo. Por isso, se você tem sempre, né, é constante esses desconfortos, essas dores, eu recomendo que você faça isso continuamente, pelo menos dia sim, dia não, ou algo do tipo. E você pode estimular isso diretamente ali na sua cama, de noite, depois do banho. Não necessariamente precisa ter um momento específico, mas é sempre bom que você esteja mais relaxada, mais calma, sem pressão externa. Por isso eu recomendo fazer de noite. Além de tudo isso, você pode fazer outras coisas que vão te ajudar a amenizar, como aquecer a região abdominal, evitar o consumo de leite, café e, claro, beber bastante água. Tudo isso vai colaborar para que você tenha menos dores. Outra coisa que eu acabo aqui indicando bastante no consultório é a utilização de óleos essenciais, como esse daqui, por exemplo, que é de citronela, da doTERRA, que é bastante eficaz no controle de irritação. Então, nessa época de TPM, alterações hormonais, que os nervos estão à flor da pele, você pode utilizar ele para reduzir bastante dessa irritação e até mesmo esse desconforto que acontece nesse período. Por isso, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre esses óleos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Também é muito comum que nesse período você tenha um pouco mais de dificuldade de dormir, por causa de dor, causando insônias e outras coisas mais, que podem ser bastante incômodas nesse período. Por isso, eu vou deixar você aqui com esse vídeo para que você consiga entender como funciona a insônia, quais pontos você pode estimular, para te ajudar também nesse desconforto na hora de dormir. Assim você vai ter mais qualidade de sono e, claro, menos irritação, consequentemente. Por isso, confere lá, espero que você fique bem e até o próximo vídeo.